fez uma coisa diferente nessa mesa. Em vez de trazer algum titular, a gente trouxe alguém do mercado. Alguém que está envolvido com capital de risco. E foi assim uma coisa excelente. Porque deu um contrapeso à mesa, então foram surgindo muitas ideias interessantes. Então, relatar aqui não é o relatório em si completo. Então, acho que 60% da discussão foi na questão burocrática, ou no entrave burocrático. O principal ponto que se levantou, a principal sugestão, proposta feita, foi a promoção da desburocratização, tá? Através da agilização e simplificação dos processos internos das universidades para iniciativas de inovação. A prestação de serviços, cooperações com o setor produtivo, criação de startups. E a gente sabe que isso é possível. O caso da UFMG, junto com a parceria da FAPEMIG e da Fundação Local, é um caso real onde isso foi feito e que dá para produzir muito efeito. O segundo ponto é, muitas vezes esses atritos ocorrem entre as partes porque elas não se entendem, elas não conversam entre si. A proposta feita pelo grupo foi a promoção de atividades multidisciplinares entre as partes envolvidas no processo, ou seja, pôr as partes para conversar, para entender o processo científico, o processo de criar uma startup na universidade, e também, por ser cientista, entender o ponto de vista do promotor, o ponto de vista do órgão regulador. Então, essa é uma coisa que é necessária de ser feita para que haja esse desentravamento do processo. Então, um ponto é a questão burocrática, o outro ponto que atravando um pouco o processo, é a questão que não existe uma cultura de inovação, pelo menos está começando agora a se criar uma cultura de inovação nas universidades, nos centros de pesquisa. Então, a terceira proposta foi feita a criação de uma cultura de inovação através de vários mecanismos. Esses não são únicos, mas são alguns que apareceram dentro da discussão. Então, por exemplo, incentiva a criatividade e caça de talentos para a inovação em todos os níveis educacionais. Então, o ponto é, como é que você fala em inovar, criar coisas novas, quando você não incentiva a criatividade no aluno? Então, esse é um ponto extremamente importante. Um segundo ponto, dentro dessa proposta, seria o auxílio de mentores ou orientadores de negócio. Experiência para quem decide empreender, então o cara toma uma decisão, mas não sabe o que fazer. Mas tem gente que fez bem feito. A gente viu vários relatos aqui de coisas muito bacanas e empresas que deram certo saindo de dentro da universidade. Um terceiro ponto seria o incentivo para o pesquisador fazer inovação. O cara vai fazer inovação, tudo bem, ele tem o incentivo do dinheiro, mas tem outras coisas. Então, por exemplo, se você considera um ponto importante a criação de empregos, programas curriculares, por exemplo, ou número de startups criadas, isso poderia ser considerado. Esse é o terceiro ponto. O outro ponto que foi muito levantado, foi muito discutido, é o papel dos núcleos de inovação tecnológica. Então, por exemplo, o da UFMG é muito forte. O diretor estava aqui, ele deu o testemunho e falou que NIT forte ajuda demais. Porque, por exemplo, eu tive experiência de fazer patente, eu não tinha a menor ideia de como é que fazer patente. Isso ela passando por todos os processos, e como é que você transforma um artigo de patente, como é que você faz a submissão, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas para isso você precisa ter no NIT profissionais que entendam desse processo. Então você precisa fortalecer o NIT. Mas para você fortalecer o NIT, você precisa de, primeiro, profissionalização, os profissionais corretos, com curso de especialização em gestão. E uma outra sugestão foi a colaboração com outros núcleos, outros NITs já consolidados. Você tem exemplos na UFMG, na Unicamp, na URGS. Então, esse você vai poder, por exemplo, dar workshops de capacitação, fazer trocas de experiência, palestras. Então, é um mecanismo também muito interessante para você fortalecer a questão da inovação dentro da universidade. Um outro ponto que foi muito colocado principalmente pelo Robert Wilson, que foi o cara de Capital Venture que veio falar aqui para a gente, que é a importância de você criar redes de inovação, redes de colaboração entre os vários profissionais envolvidos com o processo. Você colocar junto cientistas, investidores, advogados, porque você tem a cadeia toda se movimentando e gente interessada no processo, um ajudando o outro para coisa fluir. Tá? Ele falou que isso é extremamente importante. Tá? E ele tem uma larga experiência com isso. Isso pode ser comentado de várias formas, por exemplo. Tem casos na FAPEMIG de criação de redes sociais. Você pode usar mecanismos de redes sociais, LinkedIn e outros mecanismos, que a FAP pode ajudar nesse processo de colocar as pessoas juntas. A UFMG tem experiência. A UFMG não, desculpa. Melhorar os mecanismos de comunicação com a iniciativa privada, ou seja, quando a iniciativa nem sabe o que está sendo feito. Então, vou sugerir, por exemplo, você fazer uma divulgação científica para a empresa. Aí seria uma coisa interessante. E uma sugestão também do Robert Wilson foi a importação de doutores estrangeiros
com interesse em inovação para o país. Os Estados Unidos, por exemplo, estão rejeitando doutores, tá? E a gente está num momento muito bom. Só que isso se traz uma competição que seria uma competição primorosa, quer dizer, você estaria alavancando, você poderia estar criando novos empregos de alto valor e trazendo profissionais para colaborar com isso. Então, esses foram os principais mecanismos que a gente discutiu. E para concluir, eu queria usar uma palavra do nosso colega Edileno, e falou o seguinte: muita gente fala, eu não vou inovar, eu não vou criar uma patente, porque eu não sei como é que faz esse processo. Gente, a gente é especialista em aprender. Então, se a gente quer fazer, a gente aprende e faz. Então é isso que eu queria falar. Muito obrigado.